Aí, moçada, tudo pizza? Então, eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências, né? Estamos aqui nos estúdios da Rede Atualizada de Ensino e nós vamos começar uma sequência de resoluções de questões de vestibulares, como por exemplo essa questão da UFMG, do antigo vestibular da UFMG, para a gente poder, com a evolução, né, da sequência das aulas, chegar nos vestibulares atuais com o Enem. Bom, essa é uma questão clássica, ela apareceu em 2010 no UFMG e o resumo teórico que você precisaria, qual seria o foco dessa questão? Química orgânica. Mas qual o subitem? Isomeria. Você sabe o que é isomeria? Sabe, né? Bom, teu professor te mostrou. Iso igual, meros, partes, pedaços, né? Então, a isomeria tem uma história, para ficar mais fácil, que você ficar na decoreba, para você entender, tem muito a ver com a lei seca nos Estados Unidos, lembra? Na época lá que proibiram, nos Estados Unidos, até o professor de história te contou, de vender, produzir, consumir uísque. Imagina, que norte-americano ia ficar sem tomar uísque. O que eles fizeram? Eles partiram para tentar produzir uísque clandestinamente, óbvio, né? Daí, inclusive, que vem esses uísques variantes, uísques, né? De milho, como o Jack Daniels, Bourbon, Four Roses, enfim. Só que eles tentaram fazer a fermentação a partir do milho, que é amido também. Você vê, você pode produzir álcool a partir da cana, aqui no Brasil, a cachaça. Você pode produzir álcool a partir do melão, no Caribe, do rum. Você pode produzir álcool a partir até do arroz, saquê, japonês. E, enfim, você precisa de ter um carboidrato e fermentá-lo, na verdade. O milho é amido, a maior parte do milho, mais de 90% é amido. Então, com a fermentação, eles chegaram num composto, olha que coisa louca, eles chegaram num composto que tinha a fórmula molecular, olha aqui, C2H6O. Observe que a primeira coisa que se pensou é que esse C2H6O, essa é a molecular, fosse essa estrutural plana. Olha só, olha, ó, é a C2H6O. A questão é exatamente isso, para ver se você consegue entender. Olha, isso, você lembra lá da tua química orgânica, função álcool, ó, OH, ligado a carbono saturado, carbono com simples. Se o carbono tivesse dupla, seria enol. Se fosse um carbono de um aromático, do benzeno, por exemplo, seria fenol. Mas aqui o OH, o grupo hidroxilo, ligado em carbono sp3, carbono saturado, isso é um álcool. Nomenclatura. Et, porque tem 2 carbonos. An, porque a ligação entre os carbonos é simples, se fosse duplo era in, se fosse triplo era in. E ol, que é a terminação. A nomenclatura orgânica é bem racional, né? Et, an, ol, etanol, álcool etílico. Então esse é o etanol. Pensaram que tinham chegado exatamente no etanol. Só que, uma dessas coincidências complicadas, eles com a mesma fórmula, eles chegaram num outro composto. Olha, que é olha o heteroátomo aí, ó, CH3, olha só, é a mesma fórmula molecular, C2H6O, e nós temos 2 compostos de funções totalmente diferentes. O de cima é um álcool, o de baixo, olha, é um éter, né? Então, aquele é o etanol. Esse é metóxi, um carbono só, oxi, do oxigênio, e o nome da outra ponta dando hidrocarboneto, metóximetano. Observe, também podia ser éter metilmetílico, éter dimetílico, né? Metóximetano soa melhor. Você bebe isso, você vai ficar de porre. Se beber muito, você bebe isso, você vai morrer. Se é um solvente, vai detonar com seu fígado e, consequentemente, dar lesões renais, hepáticas e renais. Todo mundo que tomou essa primeira produção desse tal uísque, como é que eu vou dizer, artesanal, lá nos Estados Unidos, acabou morrendo. Isso deu início ao estudo do que nós chamamos de isomeria. Ou seja, compostos, atenção, que têm a mesma fórmula molecular, mas que ou têm fórmulas estruturais planas diferentes, ou até têm a mesma fórmula molecular, a mesma estrutural, mas apresentam diferentes formas espaciais. Só para você enxergar um pouco melhor, eu vou fazer uma abertura rápida aqui, ó, tá?
nós vamos... Opa, deixa eu ver se esse apagador está funcionando bem. Tá, hoje tá. Então, assim, nós vamos agora fazer uma chave de abertura dos tipos de isômero. Nós temos dois tipos básicos de isomeria. A chamada isomeria plana, ó, e a chamada isomeria espacial ou estereoisomeria. Aparece muito no Enem, em quase todos os vestibulares do Brasil, né? Bom, na isomeria plana, você tem as mesmas fórmulas, ó, moleculares, então fórmulas moleculares iguais, mas na plana você tem fórmulas estruturais planas diferentes, como você viu ali, né? Na isomeria plana, nós vamos ter os seguintes subtipos. Primeiro, a chamada isomeria plana de posição, nós vamos ver oportunamente com mais detalhes, que é aquela que você tem posição de dupla, de tripla diferente, posição de ramificações diferentes, radicais, posição de radicais funcionais, por exemplo, butanol 1, butanol 2. O segundo, a isomeria de posição, isomeria de cadeia, pode ser uma cadeia aberta, outra cadeia fechada, né? Terceiro tipo, a chamada isomeria, que nós vimos ali atrás, desculpe, aquela que eu te mostrei é a isomeria funcional, ó, que eu falei na abertura, ou seja, pertencem a funções diferentes, um era alcool, o outro era enol, e duas, um pouquinho A, B, C, D, duas mais sofisticadas, uma que nós vamos chamar de metameria, tá? Metameria ou isomeria de compensação, normalmente a presença de heteroátomo, parece muito em éteres, por exemplo, e na E nós vamos ter a chamada isomeria dinâmica, também chamada isomeria, essa dinâmica, também chamada a tautomeria, né? Dinâmica ou tautomeria, metameria ou de compensação. E a isomeria espacial, nós temos dois subtipos. Aqui nós vamos ter a mesma fórmula molecular, mesmas fórmulas estruturais planas, são idênticas, mas você vai ter diferentes fórmulas espaciais, né? Essa aqui é bem interessante. Bom, o primeiro tipo, nós vamos chamar de isomeria do tipo geométrica ou cis-trans, e a segunda, nós vamos chamar de isomeria espacial do tipo óptica. Essa aqui é bastante comum por conta de um acidente no passado, uma substância chamada talidomida. Eram isômeros ópticos. Bom, então isso é o que você precisa para fazer a questão. Agora, os meninos estão colocando para você aí na edição, ó, agora, ó, eles colocaram aí a questão 60 dessa prova, que é exatamente isso que nós temos aqui, e nós já vamos resolvê-la. Bom, essa questão 60, ela é uma introdução da isomeria. Observe que nós temos, ele mostra 4 fórmulas para nós. As fórmulas que ele mostra, deixa eu pegar meu óculos, né? Que já fica difícil para eu enxergar assim de longe. Então, nas fórmulas ele mostra o primeiro composto, CH3 duas vezes, CH2OH. Bom, se você fizer a fórmula molecular disso aí, vai dar, ó, C, olha bem, C, esse é o butanol 1, ó. C1, 2, 3, 4, então faz só isso, ó, C4, quantos Hs? Ó, H, eu tenho 6, né? 3 vezes 2, 6, 7, 9, 10. Olha aí, vamos confirmar quantos Hs nós temos? Nós temos 3 vezes 2, 6, 7, 9, 10. H10O, ó, essa H10 e um oxigênio, é a fórmula do primeiro. Vê a fórmula do segundo. Você tem a mesma coisa? Você nota que você tem aqui, ó, quando ele faz isso daqui, ó, na formulinha dele, olha, ele está botando um H aqui, ó, um outro H aqui. Tá, então aqui eu tenho um carbono, ó. No cruzamento ali eu tenho um carbono. E aqui eu tenho um H. Ó, observe que aqui nós temos um carbono, ó, nesse ponto. Aí ele me aparece com mais aqui, ó, uma ramificaçãozinha. Olha, um CH3 aqui, ó, nesse ponto. E aqui eu tenho um H, ó, tranquilo. E tenho agora aqui embaixo um CH2, ó. Então, quantos carbonos eu tenho? Vê comigo. Eu tenho 1, eu tenho 2, ó, tem um carbono aqui, eu tenho 3 e 4, então C4, tá batendo. Hidrogênios, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 hidrogênios, parararã, vamos lá, CH3 aqui, ó, desculpem, opa, CH3, botei CH2 e CH3, estão contando de novo. Carbonos nós temos 1, 2, 3, 4, deu, é a mesma fórmula do primeiro.
Um hidrogênio, 2 hidrogênios, vamos fazer assim para não dar confusão. 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, 7 hidrogênios, 10. H10 deu e o O, que está aqui, ó. A fórmula é a mesma. Tá. Se você fizer no terceiro, é a mesma coisa. Em cada um dos vértices, você tem um carbono, ó. Então você tem de novo, olha lá, C4. No terceiro exemplo também, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá. Mesma coisa para os hidrogênios, contando os hidrogênios, 10. E no quarto exemplo, a mesma coisa, a fórmula é a mesma, a molecular. Então, olha a pergunta dele. Os compostos são idênticos. Tu nota que o primeiro é um álcool primário, butanol 1. No segundo, eu tenho também um álcool com uma ramificação. No terceiro, eu tenho outro álcool e no quarto, eu tenho outro álcool. Só que as fórmulas estruturais são diferentes. Então, o que eles são? Isômeros. Se eles são isômeros, vem comigo. O computador aqui é novo para mim, eu ainda estou meio perdidão, mas com o tempo a gente chega lá. Olhando agora, ó, a partir dessa análise é correto afirmar que o número de compostos diferentes representados nesse conjunto é 1. São todos o mesmo composto. Eu tenho um caso de isomeria. Percebeu? Muito bem formulada a questão. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Claro que depois a gente vai aprofundar. Essa foi só uma aula de abertura. Tudo bem, meninos? Beijo grande. Fiquem com Deus. Logo, logo a gente volta complementando as resoluções das provas das antigas provas da UFMG dos anos anteriores. São provas muito bem formuladas. Falou? Namastê. A gente já volta.